Após testar quase uma dezena de aparelhos, conseguimos dados suficientes para elaborar a nossa lista das melhores impressoras. Mesmo depois de publicar este vídeo com as melhores impressoras, vamos continuar testando as novidades e os produtos que vocês nos sugerem. Então, se você acha que outra impressora também deve ser testada por nós, deixe um comentário. E se você quer ficar por dentro dos novos testes de impressora, se inscreva no nosso canal. A característica que julgamos mais importante para a nossa decisão é o custo por impressão. Acreditamos que essa é uma das características que torna a impressora útil por mais tempo. Nesse critério, a impressora que se saiu melhor foi a Epson EcoTank L4260. O custo de tinta por impressão, quando elaboramos este vídeo, é de 0,89 centavos, ou seja, menos de 1 centavo por página impressa em preto. Dentro da gama de impressoras tanque de tinta, o custo por impressão ficou entre 0,89 na L4260 até 1,44 centavos na HP 416. Valores que beiram o 1 centavo de custo de tinta por página impressa. Apesar dessa diferença ser de aproximadamente 60%, só é impactante caso você imprima muito mensalmente. Já quando vamos para impressoras com tecnologia de cartucho, esse custo é muito superior. A HP 2774 tem um custo de tinta por impressão preta de aproximadamente 26 centavos, quando você opta pelos cartuchos econômicos, os de final XL. Se você optar pelos cartuchos com menos tinta, o valor por impressão pode chegar a 46 centavos por página impressa em preto. Ou seja, entre 3.000 e 5.000% mais caro que a impressora que tem o menor custo de tinta por impressão. Contudo, a mesma impressora que imprime mais caro também é a que custa mais barato. A HP 2774 custa cerca de R$ 340 no momento que elaboramos este vídeo. Já a Epson L4260 está custando nesse momento R$ 1.500, cerca de 4 vezes o valor da impressora mais barata. Para saber os preços exatos das impressoras, acesse os links que deixamos na descrição do vídeo. De acordo com o preço do produto e o custo por impressão, você consegue ter uma estimativa de qual impressora será mais econômica para seu uso. Para ilustrar, vamos comparar a HP 2774 com a Epson L3250, a terceira de custo mais barato para imprimir. Então, se você imprime cerca de 100 folhas por mês, a HP 2774 vai ser mais econômica durante os 2 primeiros anos. Mas a partir do terceiro ano de uso, a L3250 já começa a ser mais viável economicamente. Já se você imprime menos que 80 páginas por mês, a tendência é de que a HP 2774 seja a opção mais econômica para você. E se você imprime por volta de 150 páginas por mês, a tendência é que a Epson L3250 seja a opção mais econômica, mesmo custando mais. Na descrição deixamos um arquivo que calcula automaticamente qual das duas é a mais econômica para seu uso. O próximo atributo que entendemos como mais importante é a qualidade de impressão. Na qualidade de impressão de textos, acreditamos que a Epson L4260, L3250, Canon G4110 e G4111 foram as melhores. Nesse quesito, a média da qualidade é muito boa, mas existem algumas que imprimem letras um pouco menores do que as que constam no documento, ou imprimem com a cor das letras um pouco mais apagada. Na qualidade de impressão de fotos, essa diferença é um pouco mais evidente. Novamente, consideramos a L4260 que imprime com maior qualidade. Já a maioria das outras possuem qualidade muitíssimo boa, mas as cores têm pequenas variações, como ser um pouquinho mais apagada, por exemplo. Na HP 2774, a qualidade de impressão se equipara com a maioria, mas como demora mais de 30 minutos para uma impressão de foto com qualidade alta, acabamos diminuindo a nota dela nesse quesito. E a Epson L121 imprimiu foto com uma qualidade não muito boa, até porque ela não aceita papéis de maior gramatura, que permitiriam uma impressão fotográfica.
Ainda assim, essas duas últimas são bastante úteis para imprimir elementos gráficos em trabalhos acadêmicos, por exemplo. Mas não recomendamos elas caso você queira imprimir fotos de alta qualidade. Outro quesito levado em consideração foi a velocidade de impressão. A mais rápida de todas, novamente, foi a Epson L4260, com a velocidade de 8,6 páginas por minuto. Mesmo quando você opta pela impressão por dispositivos móveis, ela é a mais rápida. Já a mais lenta que medimos foi a Canon G4110 e G4111. Ela imprimiu a 6,38 páginas por minuto em computador Windows. E em celulares, ela também se manteve entre as mais lentas, especialmente no Android. Nós também testamos o nível de ruídos emitidos pelas impressoras, mas esse critério não teve tanta influência em nossa decisão, pois não nos pareceu tão impactante. Ainda assim, a Epson L3250 foi a impressora que medimos o menor ruído durante a impressão, cerca de 55 decibéis. Já a mais ruidosa de todas foi a Canon G3160, que chegou a emitir 66 decibéis durante o processo de impressão. Com esses dados em mente, formamos a seguinte lista de melhores impressoras. Em sétimo lugar ficou a Epson EcoTank L121. Ela não possui a impressão por Wi-Fi, então você só pode usar a impressora com o cabo USB fornecido com o aparelho. Ela não é multifuncional, então você pode imprimir em preto e branco ou a cores, mas não pode digitalizar ou fazer cópias de documentos. Conforme a fabricante, ela pode imprimir um máximo de até 10.000 páginas por mês, apesar do recomendado ficar por volta de 1.000 impressões. Ela aceita papéis de gramatura entre 64 e 90 gramas por metro quadrado. O principal ponto positivo dessa impressora é o relativo baixo custo por impressão, igual ao da L3250, assim como seu preço, o mais baixo entre as impressoras tanque de tinta. Contudo, ela não possui bandeja de saída, o que pode ser incômodo, especialmente se você imprime documentos com muitas folhas. Ela não é Wi-Fi, então você não consegue imprimir através de dispositivos móveis e pela rede sem fio. Não é multifuncional, então você não pode escanear documentos ou fazer cópias com ela. E ela não imprime sem borda, além de sua qualidade de impressão de fotos não ser das melhores. Esta impressora é para quem só quer imprimir a partir de um único computador, seja o Windows ou Mac, e pode deixá-la próxima ao computador, pois exige o cabo para imprimir. Mas ao mesmo tempo quer gastar o mínimo possível na hora de comprar a impressora e na hora de repor as tintas. Na sexta colocação está a HP DeskJet 2774. Ela é uma impressora multifuncional e Wi-Fi, então ela imprime em preto e branco e a cores, escaneia e copia documentos. Mas ao contrário de todas as outras impressoras que indicamos, ela utiliza a tecnologia de cartuchos e não de tanque de tinta. A gramatura suportada é de 60 a 90 gramas por metro quadrado em papel comum. Mas se você optar por papéis da própria HP, a empresa sugere que a impressora aceita folhas de até 300 gramas por metro quadrado. Onde essa impressora se destaca é no seu preço. Ela é cerca de 3 vezes mais barata que qualquer outra impressora dessa lista. E isso não significa que a qualidade de impressão seja pior. Pelo contrário, são muito boas. Contudo, a impressora vem com uma carga reduzida de tinta quando nova. Você consegue imprimir cerca de 40 páginas em preto com a carga que vem de fábrica. Então sugerimos que junto com a impressora você já adquira um cartucho 667XL preto, para conseguir imprimir um bom tempo antes de precisar comprar novas tintas. E no custo de tinta por impressão, ela é a mais cara de todas, mesmo se você optar por cartuchos 667XL. Com este cartucho, o custo de tinta por impressão ficará por volta de 26 centavos. E se você optar pelos cartuchos 667 sem o final XL, o custo de tinta ficará ainda maior, por volta de 46 centavos por página. Esses dois pontos são os que mais pesam contra essa impressora. Mas também é negativo o fato dela não possuir a possibilidade de imprimir fotos sem borda. Esta impressora é ideal para quem imprime pouco, até no máximo 100 folhas por mês. Por ser muito barata, mesmo com o maior custo de tinta por impressão,
faz com que ela seja a opção mais econômica para quem não imprime muito. Em quinto lugar, indicamos a HP Inktank 416. Ela é multifuncional tanque de tinta, então você tem scanner, copiadora e impressora colorida tudo no mesmo pacote. Ela também é Wi-Fi, então você pode imprimir de qualquer dispositivo móvel e computador que esteja conectado na mesma rede sem fio que ela. A gramatura máxima é de 60 a 90 gramas por metro quadrado para papel normal e até 300 gramas por metro quadrado para papel da própria HP. Ela se destaca como uma das mais baratas entre as impressoras com tanque de tinta. E apesar de ter o maior custo de tinta por impressão nessa categoria, esse valor ainda é bem baixo se comparado com as impressoras com cartucho. Pesa contra a menor quantidade de tinta que já vem de fábrica, mas que ainda permite muitas impressões, cerca de 4.000. E os relatos de problemas de conexão persistentes. Nós mesmos tivemos alguns problemas de conexão durante os testes, mas conseguimos resolver e eu continuo usando ela pessoalmente na minha casa. Essa impressora é para quem não abre mão do Wi-Fi e do baixo custo por impressão, e ainda assim quer pagar o mínimo possível pelo produto. Com ela você consegue muito mais funcionalidades que a Epson L121 e custando praticamente a mesma coisa. Na quarta posição, colocamos a Canon Megatank G3160. Ela também é multifuncional, ou seja, digitaliza, copia e imprime em preto ou a cores. E utiliza a tecnologia de impressão de tanque de tinta, além de possuir a funcionalidade de impressão por qualquer dispositivo conectado à rede Wi-Fi. Em papel comum, a gramatura máxima é de 64 a 105 gramas por metro quadrado e de até 275 gramas por metro quadrado em papel Canon. Entre as qualidades desta impressora está o fato dela ter sido a segunda mais rápida na hora de imprimir. Ela também foi a impressora com o segundo menor custo de tinta por impressão. Por pouco, esse valor não continua abaixo de 1 centavo por página impressa. E o aparelho tem um bom acabamento, comparável aos modelos Epson L4260 e L3250. E superior ao acabamento de suas irmãs, a G4110 e G4111. Contudo, ela tem o preço um pouco superior ao da G4110. Também é difícil de achar o modelo no mercado. É comum que ela esteja disponível apenas em varejistas menos conhecidos. Ela também foi a mais ruidosa dentre todas as impressoras que testamos. Esta é uma impressora para quem quer velocidade de impressão, baixo custo de tinta por impressão e um preço de aquisição ainda não tão alto. Se você puder achá-la no mercado com preço convidativo, ela vale bastante a pena. Em terceiro lugar, outra Canon, a Megatank G4110 e G4111. A G4110 é uma tanque de tinta multifuncional. Imprime, digitaliza e copia documentos. Ela aceita folhas de 64 a 105 gramas por metro quadrado de gramatura. Mas para papel Canon, ela aceita até 275 gramas por metro quadrado. A Canon G4111 é igual à G4110. A diferença está no fato da G4111 vir com o dobro de tinta preta, já na aquisição da impressora. Então, o ideal é avaliar o custo da impressora e do refil, para saber qual das duas vale mais a pena comprar. Um de seus destaques está também no preço baixo, normalmente inferior a R$1.000. Ela também possui o diferencial de ter a função ADF. Isso significa que você pode copiar ou digitalizar documentos de até 20 folhas automaticamente. Mas para isso, você precisa que as folhas sejam colocadas soltas na entrada da digitalizadora. Ela também possui a funcionalidade fax, que é bastante incomum nesse tipo de produto. Entretanto, ela é uma das impressoras mais lentas que testamos para impressão de texto. Seu acabamento é um pouco inferior que a média das impressoras de mesmo preço, inclusive que a própria G3160 da Canon. E ela não possui os encaixes no tanque de tinta para as cores corretas. Um ponto pequeno, mas que pode causar um grande transtorno. Essa impressora tem um bom custo-benefício, pois é relativamente barata para uma tanque de tinta multifuncional. Além disso, é a única das que testamos com a funcionalidade de escanear múltiplas folhas automaticamente. Em segundo lugar, indicamos a Epson EcoTank L3250.
Assim como todas as nossas principais indicadas, ela é multifuncional, ou seja, imprime em preto ou a cores, digitaliza e copia documentos. Ela utiliza a tecnologia tanque de tinta, que confere grande economia no custo de tinta por impressão. Ela também é Wi-Fi, então você pode imprimir a partir de qualquer dispositivo que esteja conectado na rede sem fio de sua casa ou escritório. A gramatura aceita é de 64 a 90 gramas por metro quadrado para papel comum e de até 252 gramas por metro quadrado para papel Epson. Seus destaques estão no baixo custo por impressão, o terceiro menor entre as impressoras que testamos. Suporte para diversas funções através de assistentes virtuais, apesar de que quando a testamos, apenas a Siri estava funcionando. Ela foi a impressora, junto com a primeira colocada, que nos passou a maior sensação de durabilidade. Inclusive, esta é uma das poucas impressoras que a fábrica dá até 3 anos de garantia, caso você registre o aparelho com a marca. Um dos pontos contra dessa impressora é a não existência de impressão de fotos sem borda em tamanho A4, algo que já vemos em impressoras um pouco mais baratas. Ela também não possui suporte ao AirPrint, então para imprimir de um iPhone ou iPad você precisa necessariamente utilizar o app da própria Epson para comandar a ação. Ela é um pouco mais cara que seus pares de outras marcas e não possui o visor LCD, que já existe em aparelhos de outras marcas e de preços inferiores. Esta impressora é ideal para quem quer equilíbrio na decisão de compra. É uma impressora que tem baixo custo de tinta por impressão e o preço não é tão alto. E ao mesmo tempo você terá um aparelho muito durável e que está pouco sujeito a problemas. Antes de começarmos a usar a L4260, impressora aqui do nosso escritório, usamos a L3250 por alguns meses. E nenhuma vez ela apresentou qualquer problema. E em primeiro lugar, a Epson EcoTank L4260. Ela também é multifuncional e é um modelo que fica logo acima da L3250, dentro da gama de produtos da Epson. Ela também utiliza a tecnologia de tanque de tinta e funciona a partir de qualquer dispositivo que esteja conectado na mesma rede Wi-Fi que ela. Além disso, diferente da L3250, ela conta com suporte ao AirPrint. Isso significa que você pode imprimir através do seu iPhone sem a necessidade de nenhum app. A gramatura aceita é de 64 até 90 gramas por metro quadrado para papel comum e até 300 gramas por metro quadrado para papel Epson. Esta Epson, assim como a L3250, também aceita um ciclo mensal de até 10.000 páginas. Mas seu maior destaque está no mais baixo custo de tinta por impressão entre todas as impressoras que testamos. Ela também é a única impressora que testamos que apresenta impressão frente e verso automática. Ela possui impressão de fotos sem borda, inclusive em folha A4. Foi a mais rápida das impressoras que testamos, tanto em computadores quanto em dispositivos móveis. E suporta todas as assistentes virtuais: Siri, Alexa e Google Assistente. Ela também é muito durável, tal qual a Epson L3250. E assim como sua irmã mais barata, possui 3 anos de garantia, caso você registre o produto. O ponto contra dela é só um na nossa opinião: o preço. Esta impressora é para quem imprime bastante e não quer problema. Tudo funciona muito bem, é rápida e tem baixo custo por impressão. Com o uso da funcionalidade de impressão frente e verso automático, você pode ter ainda mais economia, gastando uma única folha para 2 páginas impressas. O único, porém, está na necessidade de gastar mais na hora de adquirir o produto. Ficou com alguma dúvida ou tem uma opinião diferente? Deixe um comentário. Gostou do vídeo e quer nos apoiar? Se inscreva e compartilhe o vídeo com seus amigos. Assim podemos continuar postando mais vídeos como este. Até a próxima!